Está no ar o Conexão Pinheiro, o seu telejornal semanal. Vamos agora aos destaques desta edição. Aumenta a inclusão de alunos com deficiência. Nova temporada da série A Casa de Papel. E mais. China promete construir uma lua artificial. Curiosidades, culinária e ótimas dicas de cultura e lazer. Tudo isso agora no Conexão Pinheiro. A inclusão de alunos com deficiência aumenta, mas muitas escolas ainda não têm estrutura para recebê-los. Segundo o Censo Escolar da Educação Básica, divulgado pelo MEC em 2017, cerca de 91% dos alunos com deficiência estudam em classes regulares. Esse percentual vem aumentando. Em 2013, ele era de aproximadamente 85%. Porém, a maior parte das pessoas com deficiência não tem acesso ao atendimento educacional especializado. Aproximadamente 40% utilizam o serviço. O problema maior é a falta de acessibilidade nas escolas. Cleideson Cipriani para o Conexão Pinheiro. As festas infantis estão sempre recebendo novas tendências no mercado de trabalho. Entre eles, os personagens vivos. Estamos aqui com Islene, que é responsável pela empresa Islene Cristina Produções. Boa tarde, obrigada por vir. O que seriam personagens vivos? Personagens vivos são aqueles personagens, em geral, né, que vêm do mundo do Walt Disney, as princesas, príncipes e novas tendências de personagens que estão surgindo. Tipo esse que eu estou, que é uma princesa nova, a Moana, que tem saído muito. Então, vocês trabalham com personagens, né? Quais são os mais indicados, a preferência do público? Nós trabalhamos em função do tema da festa. Há épocas em que há mais pedido de um certo personagem. É aquela febre quando há o lançamento novo. Na época da Elsa, Olaf, Anna, que foi o show Frozen, chegamos a ter 2, 3 eventos no mesmo dia. Depois teve Ladybug, agora estamos na onda da Moana, por isso que eu vim de Moana, né? E também temos La Casa de Papel, que é um segmento de um tipo de animação, não seria bem um personagem vivo, seria animação que pede-se muito para casamentos de 15 anos, porque a nossa empresa tem um segmento tanto particular para festas de 15 anos, casamentos ou bodas, também para o segmento corporativo de empresas. Então, esse La Casa de Papel seria tanto para animação quanto para o público mais adulto. Isso. Geralmente, pede-se mais para festas de 15 anos e casamento. Agora, nós já fizemos eventos para um público mais jovem, tipo 12 anos. Tivemos um pedido e foi super interessante. As crianças interagiram bastante. Está tendo muito, no momento também, essa moda de festa para crianças de 12 anos. Estão tendo esse resgate, né, para reunir os amigos, os coleguinhas de escola. Muitas vezes, além de fazer plays de apartamentos, né, de prédios, ou casas de festa, nós também temos feito muito evento em creches, que é uma coisa muito nova, né? Tipo assim, tô falando nova de 2018. Tipo assim, dos 2 anos, 3 para cá, tem se feito muitas festas em creche também, mas é um segmento mais infantil, com personagem vivo. Ah, isso é ótimo. Então, voltando mais para o público infantil, tem algum momento, alguma festa em especial, ou alguma criança que tenha te marcado, ou você tenha marcado na vida dessa criança? Olha, todos os eventos, pra gente que trabalha, é muito especial. A gente sabe que para aquela família é um momento único, mas a gente também veste a camisa e se envolve emocionalmente com cada cliente. Agora, desses eventos que eu tenho feito, além dos segmentos do personagem vivo, eu também trabalho com vitrine viva e estátua viva. Num dado evento, eu fiz uma boneca cibernética
para uma criança, acho que tinha 5 aninhos, se eu não me engano. E eu entrei de bonequinha, fazendo movimentos robóticos, com macacão, peruca, imitei um robozinho. E na hora que eu fui embora, foi uma coisa muito triste pra mim, porque a criança chegou pra mãe e falou que devolveria todos os presentes que ela ganhou, sim, se a mãe desse a boneca de presente, a boneca cibernética, no caso eu. No caso você. E eu não era um presente, eu não poderia desmontar do personagem para não quebrar, né, a magia da festa, porque ele achava que realmente eu era uma boneca cibernética. E eu fiquei naquele dilema. Se eu quebrasse para dizer que eu era uma pessoa, eu quebrava o sonho da criança. E se eu fosse embora, como eu tive que fazer, né, eu deixei o coração partido da criança. Então isso foi um momento difícil para mim, porque até a gente se envolve entre o real e o imaginário, o mundo da realidade e da magia. E acaba te tocando, né? Toca. Eu chorei, porque eu me emocionei. A criança chorou. Mamãe, eu quero a boneca. Por favor, eu te dou todos os presentes. Mas, por favor, eu quero a boneca de presente pra mim. E eu não era um presente, eu era só uma participação, né? Aí fica difícil pra gente também, né? Ai, nossa, imagino. Voltando mais para a parte empresarial, como você começou tudo isso? Qual foi a sua ideia? Aonde chegou o lance de você começar a fazer esse trabalho? Eu sempre fui uma pessoa muito responsável, né? Muito metódica, minuciosa com tudo, detalhista, perfeccionista. E quando eu comecei a trabalhar como pessoa física, o cliente me pedia X, eu queria dar 3X. Sempre foi meu isso. Época de escola, a mesma coisa. Pra mim, 8 não era suficiente. Eu queria 10, de 9,5 pra cima. É uma coisa que eu trouxe isso desde criança, desde a época de escola. Quando era 10 e você queria 11. Se fosse 10 o máximo, eu queria 11, entendeu? Se eu tivesse média em tudo de 8,5, eu ficava doente, porque não era isso que eu queria. Então, sempre procurei me dedicar em tudo que eu fiz. Então, voltando à parte dos eventos, quando eu comecei a atuar para empresas, eu sempre dava o meu melhor. Independente de o almejado fosse X, eu queria dar 3X, dar um diferencial. Sem pensar que teria remuneração a mais por isso. Não, eu queria dar porque eu queria fazer o meu melhor. E as pessoas começaram a me indicar. Por causa do meu trabalho, porque eu sempre tentava fazer algo a mais. O fato de eu ser cantora lírica também, eu procurava no personagem vivo, cantar ao vivo. Quando eu faço a Elsa do Frozen, eu canto Let It Go em inglês ao vivo, levo o Red Set, canto, que sou cantora lírica, né? Acaba trazendo um complemento, né? Isso, um complemento, um diferencial. E as pessoas começaram a me procurar, né? Então eu comecei a ver o que está acontecendo. De ter média de ter 3, 4 eventos num dia. Aí começou a sair do meu controle. Aí acabou virando não só assim uma brincadeira, porque de forma você está interagindo com crianças, com jovens, mas seu trabalho mesmo. Começou a virar profissão. Você falou tudo. E o interessante é que foi aos poucos. Não foi nada programado. Foi realmente fruto de você ter plantado uma semente, ter regado bem, né? Ela ter germinado com alicerces e dar frutos. Foi um prazer receber você. Se você tiver algum número para contato, rede social, pode falar pra gente também. Tá. Eu vou te deixar o meu WhatsApp, que é o DDD 21, telefone 97 556 7518. O meu Instagram é @islenecristina, com IZ de zebra, LN, e aí o Cristina normal, CRE, tudo junto. Então tá bom, muito obrigada, tá bom? Eu que agradeço. Até a próxima. Vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você vai aprender como fazer o macarrão gratinado. Não saia daí. Você gosta de série?
Uma que tem feito muito sucesso, A Casa de Papel, acaba de ser renovada e as gravações da terceira temporada para 2019 já começaram. A Casa de Papel é uma série da televisão espanhola do gênero ação e suspense, criada por Alex Pina. A série estreou em 2 de maio de 2017 e foi adicionada internacionalmente na Netflix. A série recebeu críticas positivas e concorreu a diversos prêmios na Espanha. A trama fala de um homem misterioso conhecido como O Professor, que planeja o maior assalto do século, a fim de realizar o ambicioso plano do pai. Ele recrutou 8 pessoas que não tinham nada a perder com habilidades distintas para ajudá-lo. O objetivo é se infiltrar na Casa da Moeda da Espanha e imprimir 2,4 bilhões de euros e assim ficar 11 dias na mira dos holofotes televisivos. A série já está disponível para diversos países, além da Espanha, a pioneira, Estados Unidos, Argentina, Colômbia, Bolívia e no Brasil. Para marcar esse momento, a Netflix liberou uma resenha da terceira temporada da Casa de Papel, que já fez todo mundo iniciar a contagem regressiva para conhecer os novos personagens, Bogotá e Alicia. A terceira temporada já está sendo gravada para 2019. Com certeza você já comeu um dos pratos mais típicos do mundo, o macarrão. Mas o repórter Rafael Espíndola trouxe uma versão com alguns ingredientes a mais. Ele vai fazer um macarrão gratinado com calabresa e bacon. Confira a receita. Para esta receita, você vai precisar de uma cebola picada, 2 dentes de alho picado, uma lata de tomate pelado, uma colher de sopa de extrato de tomate, 200 gramas de bacon picado, 200 gramas de calabresa em fatias, 200 gramas de macarrão fusilli e 200 gramas de queijo mussarela. Vamos cozinhar. Em uma panela, vamos dispor o azeite e refogar a cebola. Depois que a cebola dourar, coloque o alho. Em seguida, coloque os tomates pelados e misture bem. Depois, junte o extrato de tomate e tempere com sal e pimenta do reino. Deixe ferver até que o molho fique desse jeito. Em outra panela, doure o bacon e também frite as calabresas. Em seguida, adicione o molho vermelho na panela onde está o bacon e a calabresa e misture bem. Depois, coloque o macarrão e mexa. Adicione a quantidade necessária de água para cobrir todo o macarrão. Tampe a panela e deixe cozinhar em fogo médio por 9 minutos. Quando estiver pronto, cubra a panela com queijo mussarela ralado e leve no forno até gratinar. Depois de alguns minutos, quando você tirar do forno, vai estar assim. E pronto, pode saborear. O Dia da Proclamação da República e o Dia da Consciência Negra são feriados que marcam o mês de novembro. E para falarmos mais sobre essas datas comemorativas, iremos conversar com o professor de História, Gabriel Siqueira. Gabriel Siqueira, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Fala pra gente, o que é a República? Bom, a República no Brasil nasce, no dia 15 de novembro de 1889, a partir da proclamação, feita pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Ela marca na história do Brasil o fim do ciclo do Império, que tem início em 1822, com a proclamação da independência, seguido por 2 reinados, do Pedro I e do Pedro II, e a República é a primeira tentativa de governo, nesses moldes republicanos, que não significa que seja um governo democrático por excelência, mas entendendo algumas coisas que são características de regimes republicanos, como, por exemplo, a separação do Estado da Igreja, algum tipo de eleição em que se propõe o voto universal, apesar de que a República Brasileira é uma república bastante sine qua non. Ela não segue à risca todas aquelas características que deveriam ter uma república, que é o voto universal, inclusão dos contingentes da população na educação pública, universalização do acesso ao ensino. Isso a república ela ainda demora muito a tentar promover. E a república então ela nasce
vai ser chamada de Primeira República, depois de República Velha, quando se estabelece uma crítica a essa república, justamente por não dar condições, né, republicanas à nação. Como eu falei, algumas características, né? Você tem que ter o acesso ao ensino público, isso não vai ser massificado, não vai ser universalizado, né? O voto também você vai excluir analfabetos, você vai excluir mulheres. Então, uma república, alguns historiadores chamaram de repúblicas avessas, também por conta de não oferecer todas essas características que deveriam ter, né, uma república. Lembrando que república é diferente de democracia, né? São coisas bem diferentes. E no Brasil essa diferença ainda é bem marcante nesse primeiro contexto, né, da Primeira República, que nasce, né, na data do feriado de novembro, que é o dia 15. E agora falando um pouquinho da outra data comemorativa que a gente tem também, que é muito importante, que é a Consciência Negra, né, o Dia da Consciência Negra. Fala um pouquinho pra gente, assim, a importância dessa data. Olha, o Dia da Consciência Negra, ele é uma data bastante interessante, porque durante muito tempo se teve como uma data comemorativa da questão da igualdade, não da consciência negra, né, mas sim da igualdade racial e dessa discussão, o dia 13 de maio, que era então o dia da abolição da escravidão, onde se aprova a Lei 3353, que é a Lei Áurea, né, conhecida no Brasil. Só que a partir da década de 60 para cá, uma parte do movimento negro começa a divergir um pouco daquela perspectiva, né, de que o 13 de maio teria realmente dado a liberdade para os negros. Né, quando, a partir da década de 60 e 70, no Rio Grande do Sul, o Grupo Palmares, que era um grupo de ativistas do movimento negro, depois na década de 80, quando nós chegamos aos 100 anos da Lei Áurea, começa-se a discutir que aquele dia não era um dia tão emblemático para a consciência negra e para o movimento de igualdade racial. E aí eles tomam a data que é uma data fúnebre, né, a data da morte de Zumbi dos Palmares, como principal herói do movimento negro, o principal herói da luta por libertação, né, o Quilombo de Palmares do século 17, dos 600, é o primeiro grande movimento de massa, né, de grande contingente de pessoas contra a escravidão. Então, parte desse movimento negro prefere utilizar a data né, que Zumbi dos Palmares teria caído em combate contra a escravidão, como o Dia da Consciência Negra, que é um dia que marca, né, a reflexão do povo negro e da luta pela liberdade como algo feito pelos próprios negros como sujeitos históricos, sujeitos da sua própria história, e não mais aquela narrativa de que a princesa Isabel seria a libertadora, né? Quando a gente era, eu, por exemplo, quando criança, a gente cantava salve a princesa Isabel que nos deu a liberdade, tinha essa música, né? E isso depois foi tomando uma outra proporção. E aí se chega a um consenso dentro do ativismo, do movimento negro, de homenagear o dia de Zumbi, né, que é o dia 20 de novembro. 20 de novembro de 1695 foi o dia, né, que os historiadores chegaram à conclusão, dia da morte de Zumbi, que assim, não tem um esclarecimento histórico, mas foi o dia que ele morreu lutando, né, pela liberdade no Quilombo de Palmares, que foi um quilombo que durou pelo menos 90 anos. Tiveram gerações que nasceram, viveram e morreram no Quilombo de Palmares e nunca nem sequer conheceram a escravidão dentro do Brasil. Então é uma data bastante importante, significativa para o movimento negro. Desculpa falar muito, mas é porque é uma história longa, complexa e bonita. Imagina, nossa, foi bem esclarecedor. Eu agradeço a sua presença aqui, né? Eu acredito que não tenha ficado mais nenhuma dúvida, foi super esclarecedor pra gente, muito rico, né? Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. No próximo bloco, você acompanha o quadro de curiosidades e a agenda cultural. A gente volta já! Será possível que os seres humanos criem outra lua? O repórter William Souza traz mais informações sobre este novo e ambicioso projeto. A China pretende substituir a iluminação de rua. O governo da cidade de Chengdu, com mais de 10 milhões de habitantes, enviará ao espaço um satélite de iluminação em 2020. A Lua terá uma potência 8 vezes maior que a original.
De acordo com o Instituto de Pesquisa em Sistemas Microeletrônicos de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o projeto poderá proporcionar mais luz em regiões afetadas por desastres naturais e apagões, o que também ajudaria nas tarefas de busca e resgate. Caso os resultados sejam positivos, outros 3 satélites podem ser lançados ao espaço em 2022. Ela nasceu na China e no último ano recebeu cidadania saudita. Fala diversos idiomas e tem dado inúmeras entrevistas sobre o futuro da tecnologia, entre outros assuntos. Já sabem de quem a gente está falando? Conheça a robô Sofia. Sofia é uma simpática robô humanoide desenvolvida por uma empresa de Hong Kong. Ela é capaz de reproduzir até 62 expressões faciais, e isso é uma das principais características que atrai a curiosidade de quem a conhece pessoalmente. Outra novidade muito interessante é que Sofia foi a primeira robô a receber a cidadania de um país. A principal iniciativa da empresa responsável pela criação de Sofia foi que ela tivesse um diferencial dos demais robôs existentes. Ela é conhecida por ser uma das robôs mais simpáticas do mundo e a mais participativa socialmente. Já foi capa de revista de moda, já participou de vários programas de TV e até discursou na Organização das Nações Unidas. Sofia também marcou presença em um evento no Brasil, onde se debateu sobre o futuro da tecnologia. Querem ficar por dentro dos eventos que irão ocorrer na próxima semana? A repórter Andressa Barbosa trará alguns para vocês. O Rio na Rua 2018 é uma ação da Itaipava que leva música, arte e diversão a vários pontos da cidade. O evento conta com diversos gêneros musicais, tais como samba dos anos 90, MPB, rock, bossa nova, rap e muito mais. Quem frequenta o evento também pode apreciar diversas expressões artísticas de grafite e distribuição de chopes gratuitos. A próxima ação acontecerá no dia 24 de novembro, às 7 horas da noite, na Praça do Ó, que fica na Barra da Tijuca, e contará com a presença da banda de rap carioca A Banca 021. Uma saudação a Celine Dion. O Teatro Net Rio receberá no dia 12 de dezembro a cantora Lee Martins para uma apresentação especial em homenagem à diva canadense Celine Dion. O show tem duração média de 2 horas e Lee Martins vem acompanhada por músicos, cantores, bailarinos e figurinos com réplicas originais usadas por Celine Dion. O espetáculo terá playlist com os maiores sucessos desde a década de 80 até hoje. O evento acontecerá às 9 horas da noite, com ingressos a partir de R$50, que você pode adquirir na bilheteria do Teatro Net Rio. Espero que você tenha gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. O Conexão Pinheiro fica por aqui. Esperamos que vocês tenham curtido o nosso jornal. Nos vemos na próxima semana. Tchau! Tchau!